Eu estou absolutamente às ordens. A vantagem, embora o ambiente seja barulhento, a vantagem aqui é que você pode fazer as perguntas de maneira a mais informal possível. Foram escolhidas aqui algumas perguntas só para a gente esquentar. Quais os principais fatores que interferem na escolha entre o stent farmacológico e o stent convencional? Isso, inclusive, é a minha sessão que eu vou participar às 11 e alguma coisa, é sobre o uso universal ou não dos stents farmacológicos. O stent farmacológico, ele tem uma claro objetivo: reduzir reestenose, reduzir reintervenção. Quando os stents convencionais foram lançados, eles foram lançados para diminuir as complicações e depois para diminuir a reestenose. Mas eles foram eficazes em várias coisas, mas se passou a tratar lesões mais complexas, lesões mais longas, vasos mais finos, a reestenose voltou a ter um impacto importante. Os stents farmacológicos são ferramentas que nós utilizamos para diminuir a reestenose. Existem situações que a gente considera mandatória não usar o stent farmacológico. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia, vai fazer um pré-operatório de uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, ou uma cirurgia ortopédica. E no pré-operatório se descobre um teste isquêmico, muito isquêmico, faz uma coronariografia, tem uma lesão proximal grave na descendente anterior. E esse paciente é mandatório que ele vá para a cirurgia o mais rápido possível. Nesse paciente, a gente recomenda não usar o stent farmacológico. Por quê? Esse paciente precisa suspender esses medicamentos antiplaquetários a curto prazo, e o stent farmacológico necessita de aspirina e clopidogrel, ou esses novos, ticagrelor, prasugrel, por 1 ano. O convencional é por apenas 1 mês. E muitas vezes a cirurgia é feita só com aspirina. Então, essa é uma situação que o stent convencional continua sendo indicado. Uma outra situação que se discute é o paciente com vaso calibroso. Porque a reestenose, se vocês me perguntarem, há 3 coisas que são os principais marcadores da reestenose, determinantes, preditores da reestenose. Um é o tamanho do vaso, o diâmetro do vaso. Vaso de maior diâmetro, menor reestenose. Segundo, é o comprimento da lesão. Lesão mais longa, mais reestenose. E o terceiro, e o mais importante, é o diabético. E principalmente o diabético insulino dependente. Então, num contexto de um paciente que tem uma lesão curta, focal, num vaso calibroso, não há muita vantagem do stent farmacológico. Outra situação, o paciente que toma cumarínico, tem fibrilação atrial crônica e precisa continuar tomando cumarínico. Então é muito complicado manter um paciente com cumarínico, com aspirina, com clopidogrel por 1 ano. A possibilidade de complicação hemorrágica é grande. Existem discussões sobre a segurança do stent farmacológico, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, na angioplastia primária. Existem pessoas que têm pontos positivos e outros pontos negativos. Então existem várias situações que a gente prefere não usar o stent farmacológico. O uso de stent farmacológico hoje, na média, nos Estados Unidos é por volta de 70%. Na Europa é por volta de 50% das angioplastias, porque existe o problema de custo, ele é mais caro do que o convencional. No INCOR, que existe a limitação de SUS, etc., o uso médio de stent farmacológico é por volta de 20% a 25% das nossas angioplastias. Fora do INCOR, eu diria que há uma média por volta de 50%. Significando isso, que eu quero dizer é que existem claras indicações para uma situação e para outra. A preferência da indicação do stent farmacológico é, como eu disse, para o paciente diabético. Paciente diabético, paciente já operado, que vai fazer uma intervenção, fechou ponte. Um paciente que tem uma lesão proximal de descendente anterior. Um paciente que tem uma reestenose do stent prévio, convencional. Esses são mandatórios do stent farmacológico. E cabe ao cardiologista clínico, ao intervencionista, discutir
e decidir baseado em cada uma dessas situações. Então essa foi a primeira pergunta que eu respondi um pouco mais prolongado, mas fica à vontade agora vocês para fazerem perguntas. Quem fizer mais de uma pergunta vai ganhar um... Então veja bem, essa é uma pergunta muito importante. Qual é a recomendação hoje da sociedade europeia, brasileira, americana? Stent convencional, aspirina com clopidogrel por 1 mês, stent farmacológico por 1 ano, aspirina e clopidogrel. Muito bem. Não existe, tem 2 publicações, uma do Dr. Park, publicada no New England, de março desse ano, e uma outra apresentada há 1 semana atrás no Congresso Europeu, chamado Prodigy, que fez randomicamente 6 meses e 24 meses de clopidogrel. Não houve diferença favorecendo ao uso prolongado. Se sabe que as tromboses muito tardias dos stents farmacológicos não está nada relacionado ao não uso do clopidogrel. Então, nós usamos por 1 ano, mas não é claro que deva ser mais do que 6 meses. Os 2 estudos iniciais, publicados e apresentados, não sugerem que deva ultrapassar 6 meses. Existe um grande estudo que vai ser mostrado agora em novembro, nos Estados Unidos, chamado ADAPT-DS, que é um estudo maior, com N maior, que vai dar uma posição definitiva em relação a isso. O que ficou claro é de que tanto os stents farmacológicos, um pouco mais, e os stents convencionais, um pouco bem menos, também pode ter trombose muito tardia. E talvez essa trombose muito tardia está relacionada ou à formação de nova placa aterosclerótica no local, ou a própria reestenose, que pode levar a um quadro de trombose por uma placa que se romper. Então, não sei se eu me fiz entender. Quer dizer, não há nenhuma, parece, não está completamente comprovado, que deva ser mais de 1 ano, por exemplo. Não. Esse é um paciente que deve usar estatina, deve pôr estatina na água, na comida, passar no cabelo, aspirina, mas não há indicação de aspirina e clopidogrel juntos. E nem prasugrel Efient ou ticagrelor Brilinta, que são as 2 novas drogas antiplaquetárias. Existe na literatura estudo randomizado e nem vai existir sobre isso. O que existe são registros que se observam. Se você tiver de usar o esquema tríplice, tem de usar uma dose mínima de aspirina, você tem de usar o cumarínico em dose menor, tentando manter um INR menos terapêutico, e usar por 1 mês o esquema tríplice. E se você puder, se é possível escolher uma associação menos ruim por um paciente que tenha problema gástrico, etc., tem história de úlcera, você proteger bem o estômago, se tiver de escolher entre os 2, sugere na literatura que a associação menos ruim é aspirina com o cumarínico em termos de complicação hemorrágica. Mas volto a dizer, se for para usar por 1 mês e suspender o cumarínico, ou suspender o clopidogrel e manter a aspirina dose baixa e manter o cumarínico em dose não completamente terapêutica. Não deixar o INR passar de 3 e tanto. Tentar manter ele mais por 2 do que por 3,5. Veja, o stent farmacológico não deve ser usado em paciente com fibrilação atrial crônica, valvular, etc., que precisa tomar cumarínico por longo período. Não é que é contraindicado, as diretrizes que saiu recentíssimas na Europa considera não é uma boa indicação, mesmo no paciente diabético. Mas eu diria para você que sim. A possibilidade do esquema antiplaquetário
com prasugrel e com ticagrelor, ele é mais eficaz. Os dois estudos, o Triton e o Plato, mostraram reduções de eventos significativas, sendo que o ticagrelor, o Brilinta, no estudo Plato, foi um dos poucos estudos, até hoje, recente, de terapia farmacológica adjunta, que mostrou redução de mortalidade isoladamente. Ele reduziu 20% de mortalidade nesses pacientes. Esses remédios novos, e o ticagrelor é o que me parece ter uma ação mais amigável. Se você precisa na sala, um paciente chegou com quadro agudo, não recebeu clopidogrel, só recebeu aspirina no pronto-socorro e precisa fazer uma angioplastia e você não pode, por razões várias, sangramento, tal, usar o agrastat, por exemplo, o inibidor da glicoproteína. Se você usar esses inibidores, por exemplo, o ticagrelor, com 30 minutos, com 1 hora, ele já tem efeito muito bom. E com 2 horas o efeito dele é quase que máximo. Então, para mim, a grande vantagem desses novos medicamentos é que eles são mais eficazes, eles têm ação mais rápida, entende? E eles não incrementaram, principalmente o ticagrelor, não incrementou sangramento, complicação hemorrágica. Então, o problema é custo, de novo. Então, se você me perguntar, na sua prática hoje, você tem pensado em indicar ticagrelor ou prasugrel em que situações? Nos pacientes diabéticos. O diabético é uma situação diferente, ele é mais protrombótico, principalmente o insulino dependente. Então nós precisamos nesse paciente um esquema antiplaquetário mais potente. Segundo, paciente que coloca múltiplos stents. Terceiro, pacientes que colocam stent em bifurcação com kissing, stent no tronco da coronária esquerda, intervenção em paciente operado, em ponte de safena. Esses pacientes eu acho que são prioritários, porque eles têm mais capacidade trombótica. Então é isso que eu tenho feito na minha prática, mas eles são mais eficazes. Da colocação do stent? Tinha uns 6 meses. 6 meses. Farmacológico ou convencional? Os dois. Farmacológico e convencional. 6 meses. Então veja, primeiro resolveu o problema do sangramento, mas nesse paciente com 6 meses eu já consideraria, visto essa complicação, já suspendeu o clopidogrel. Suspendeu o clopidogrel. E uma coisa que eu faço, não está escrito no livro, e eu trabalhei muitos anos com válvula, então nunca a gente gostava de suspender com marínico de uma hora para outra. Então o clopidogrel também eu não suspendo, eu vou desmamando um pouco para evitar rebote, mantenho a aspirina e ver se o sangramento desaparece. E reintroduziria o clopidogrel? Não necessariamente. Não necessariamente. Baseado de que até agora não tem nenhuma evidência de que mais de 6 meses estudo randomizado aumentou segurança. Aí você primeiro reza, segundo chama o Pai de Santo para dar uma bênção. Veja, tem situações, por exemplo, uma cirurgia neurológica, não tem outra opção, tem de suspender. Cirurgia a céu fechado de bexiga, também tem de suspender. Tem de fazer e seja o que Deus quiser, tá certo? Tentar ter todas as coisas possíveis, ser num hospital que tenha condições de, no caso de ter trombose, levar esse paciente para a sala rapidamente, né? Agora, passou o momento da cirurgia, reinicia os medicamentos. Isso aí é uma outra pergunta interessante. Veja, a coagulação, você sabe que tem 2 vias de ativação, que eu didaticamente falo que é a via do trombo vermelho e a via do trombo plaquetário, o trombo branco. Os stents,
O problema da trombose dos stents é a plaqueta, é o elemento central. Esses medicamentos que agem na trombina, tá certo? Tipo esses novos, tipo o cumarínico, etc., eles têm de ser, a heparina tem de ser usada no momento do procedimento, mas depois não há necessidade mais, acabou. Porque o problema é a agregação plaquetária, é a plaqueta que é o elemento-chave na trombose. E esses medicamentos, eles não agem nas plaquetas, eles agem na trombina, na fibrina. Então, não vejo que isso aí vai incrementar muita coisa. Existe uma pergunta aqui, que é uma coisa importante. O senhor acha que existe um certo exagero hoje em dia na quantidade de angioplastias que são feitas? Há métodos para selecionar melhor as lesões que realmente necessitam de intervenção? Veja, do ponto de vista de angina e infarto agudo, angioplastia primária, angina instável, isso fica claro que são situações emergenciais e quando há necessidade de intervenção, o doente está com dor, etc., está com a artéria fechada, não há nenhum indício no mundo e nem no Brasil de que há exagero. A discussão é no doente estável. No doente estável, se tem ou não exagero. Então, na população de angina estável, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que vai para a angioplastia, é menos de 10%. Então, é uma informação errada, achar que há um exagero. Lógico que existem pessoas, intervencionistas, etc., por razões outras que não médicas, que pega uma lesão intermediária, 50%, 60%, e trata, coloca o stent. Mas não há exagero em relação a isso. No meu modo de ver, no meu dia a dia, não vejo exagero. Muitas vezes, como aquele colega havia perguntado, puxa, mas e família, etc., muitas vezes eu falo, mas se tem 50%, por que já não dilata? Veja, não existe angioplastia de aproveitar o carreto. Tá certo? Não existe angioplastia de aproveitar o carreto. É necessário ter critério claro. Aqui uma outra pergunta é sobre a reserva de fluxo fracionada, que é um sistema que a gente pode avaliar a função, a severidade funcional de uma lesão. É uma corda que a gente passa e liga-se a um sistema, faz um estresse farmacológico com adenosina para ver se aquela lesão angiograficamente é intermediária, 50%, 70%, se ela é funcionalmente, ela está produzindo isquemia naquele território. Então, essas tecnologias, ultrassom, reserva de fluxo fracionada, podem ajudar a separar esses pacientes com lesões intermediárias, se devem ou não ser tratados com angioplastia. Tem uma tese que eu orientei no INCOR, do Fernando Santana, lá de Cabo Frio, que a gente pegou os pacientes multiarteriais e foi angiograficamente as lesões eram importantes ou intermediárias, e nós verificamos com o FFR 30% de mudança de estratégia, ou seja, não foi tratado esses pacientes porque as lesões não eram funcionalmente importantes. Veja, muitas vezes o paciente não está na sala e não tem cintilografia. Então você tem de tomar a decisão, ou tira da sala e vai fazer cintilografia, ou você faz essa técnica que se correlaciona muito bem à cintilografia. Esse é outro problema, né? É um custo mais alto. Não é coberto por nenhum dos convênios, etc., mas é uma tecnologia que aos poucos tem de ser incorporada, que ela não é que ela vai ser usada sempre. Existem nichos específicos e ela é muito efetiva. Vindo de encontro à questão do uso de angioplastia em paciente assintomático, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre o estudo COURAGE para justificar o não intervenção num paciente assintomático. Então, o que ele está dizendo é o estudo COURAGE, é um estudo que foi publicado em 2007 no New England, que se pegou lesões pacientes coronarianos estáveis e randomizou para o tratamento ótimo médico e para tratamento ótimo médico mais angioplastia.
O Courage tem uma coisa seguinte, são pacientes estáveis e de baixo risco. Porque para chegar na população do estudo, foram excluídos 95% dos pacientes. Ou seja, fora do Courage ficaram os doentes mais graves. Tá certo? Então, o Courage é um estudo importante, mas não se aplica a toda a população de pacientes com angina estável. Porque aqueles mais graves foram tratados ou por cirurgia ou por angioplastia.